Para quem acredita em reencarnação, a ideia de ter sido alguém importante no passado é até comum. Nossas vidas no presente nada mais são do que o resultado da somatória de experiências passadas, méritos, dívidas, amizades ou inimigos do passado. E muitas vezes esses inimigos insistem em nos assombrar no presente. Quando não estão no mundo das formas a nos atormentar, estão invisíveis aos olhos da carne. É aí que começa a história de Pedro. Apenas mais uma vida comum dentre tantas pelo mundo. Pedro acorda, toma café, se arruma, vai para o trabalho. Ele é vendedor, uma profissão comum. Numa dessas saídas com seu carro, sim, ele tem um carro simples, mas tem. Vai ao encontro dos amigos num local já combinado no trabalho. Amigos do trabalho, afinal, Pedro não tem tempo para se relacionar muito fora do campo profissional, coisa de cidade grande. Chega ao local indicado, cumprimenta os amigos, sentam numa mesa, começam a beber para descontrair, pedem petiscos, paqueram as garotas que estão no local. Tudo bem comum, não é verdade? Até aí nada de sensacional. Tudo até bem comum. Depois de um tempo, já tarde, Pedro, um pouco aéreo por conta da bebida, se despede dos amigos e vai embora. Sai com seu carro em direção à sua casa, mas os reflexos estão alterados por conta da bebida. Nada de anormal, quantas pessoas fazem isso todos os dias, não é mesmo? Mas lembre-se do início da nossa conversa. Os nossos inimigos invisíveis, sim. Se você acredita em reencarnação, deve estar preparado para ser atacado em algum momento, pois todos temos algum desafeto do passado e, infelizmente, não os vemos, e Pedro tinha o seu. Era noite, cansado, alcoolizado, terreno fértil para o que se pode esperar disso. Sem seus reflexos por conta da bebida e cansado, ele sofre um grave acidente. Perde a sua vida física prematuramente. Desencarna ali mesmo em meio aos destroços do veículo e por causa da forma violenta do acidente, seu corpo astral é jogado próximo dali. Fica inconsciente por alguns momentos. Quando volta a si, percebe um vulto próximo a olhá-lo de forma irônica. Era o seu desafeto do passado, que tinha aproveitado as situações e de forma ardilosa desenhou seu plano de vingança. É claro que se Pedro tivesse mais precavido, não teria chegado ao ponto em que chegou. Temos o livre-arbítrio, podemos sucumbir ou não às más inspirações. Mas não foi o caso de Pedro. O seu inimigo ficou a contemplar o resultado de sua vingança. Poderia, a partir daquele momento, intensificar ainda mais a sua sede de vingança. Mas, como um capricho, ele decide deixar Pedro à sua própria sorte. Pedro não acreditava na vida após a morte, era materialista. Não era uma pessoa má, mas também não era uma pessoa que buscava fazer o bem. Uma pessoa comum, como bilhões que vivem por aí. Mas Pedro agora estava confuso. Sentia dores pelo corpo por conta do acidente, mas algo não estava certo. As pessoas não o acudiam, elas estavam olhando o carro destruído e não buscavam ajudá-lo. Por quê? Ora, o que Pedro não sabia é que todos simplesmente não enxergavam. Ele se levanta com dificuldade e vai em direção ao carro, e quando percebe, dá um grito de pavor. Ele vê a si mesmo sem vida dentro do carro. Desmaia. Depois de um tempo que não soube precisar, ele acorda e as dores continuam.
Sede e fome o atormentam. Lembra num lance de tudo. Do acidente, da visão infernal do seu corpo morto, das pessoas em torno do carro. Começa a chorar, chorar, chorar. Não acreditava na vida após a morte e descobre de forma cruel que a morte realmente não existe. Quando o choro cessa, ele começa a olhar em volta e percebe que já não está no local do acidente. Não sabe como, mas está num local que mais parece um filme de terror. A paisagem é triste, nem de dia nem de noite. Pessoas perambulando. Muitos parecem perturbados, outros parecem perturbadores.